Estão felizes, gente? Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre Jesus em movimento. Eu gostaria que você abrisse Marcos capítulo 5, que é o texto de hoje, e que você acompanhe comigo aí a leitura das Sagradas Escrituras. Eu vou acompanhar pelo meu celular, porque a leitura é um pouco grande, no Datashow corro o risco de me perder, mas você pode acompanhar aí, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém, pessoal? Estão comigo? Sim. Vamos lá então, hein? Começar a mensagem de hoje. Jesus e os discípulos... Não, vamos de novo. Marcos capítulo 5, versículo 1. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Então é sobre esse texto que nós vamos discorrer essa noite. E eu queria te situar no que está acontecendo aqui na história, para que a gente comece a compreender toda a profundidade do que Jesus estava fazendo naquele momento. Amém? A primeira coisa é que as escrituras dizem que eles estão em Decápolis, beleza? Decápolis significa 10 cidades. Então Jesus está numa região e não numa cidade. Hoje eu até brinquei no Instagram lá, eu falei assim: cara, é Gadara ou é Gesareno? E a maioria das pessoas falou que era Gadara. E aí vocês perceberam que eu li o texto e estava falando Gesareno.
Então, qual que é a questão aqui? É que de fato Jesus ele está numa região. Então é mais ou menos assim, é lá da Coab, ele está sendo específico. E em outros autores ele fala da região, na região norte de Baipendi. Está fazendo sentido? Então, segundo os estudiosos, por de fato Jesus ter descido do barco e já ter acontecido o que aconteceu, o moço não estava em Gadara, mas ele estava na região, porque a cidade ela era mais para dentro, beleza? Então por isso que tem essa diversidade de quando você lê em Mateus ou em Lucas, tá com nomes diferentes, beleza? Outra coisa importante é que os judeus moravam de um lado do Mar da Galileia. Decápolis e essa região, ela ficava do outro lado do Mar da Galileia. E qual que era a característica ali? Ali moravam o povo gentil e os pagãos. Beleza? Então, do lado de cá, os judeus. Do lado de lá, Decápolis, muito gentil e muito povo pagão. Certo? E que deuses que esses caras adoravam? Eles adoravam Moloque, Pan, Júpiter e até mesmo o imperador romano. Certo? E eles não eram nada amigáveis com os judeus. Então, quando Jesus fala assim para os discípulos, vamos entrar no barco e vamos lá para a região de Gadara, os discípulos eles precisaram ter fé, confiança e coragem em Jesus. Porque eles estavam prestes a entrar num território hostil. E isso é tão verdade que depois do rolê que acontece na região de Decápolis, eles voltam. E quando eles voltam, tá todo mundo esperando Jesus. Por quê? Tá todo mundo tipo assim, cara, o que vocês foram fazer lá? Lá é perigoso. Tá fazendo sentido? E aí um outro fato curioso é que no texto que a gente leu agora, isso também foi unânime no Instagram. Todo mundo disse que tinha um endemoniado. Mas o texto de Marcos fala que é um. Agora o texto de Mateus e de Lucas falam que eram 2. Então, o que está acontecendo aqui? Marcos não viu o outro? Existem algumas explicações para essa diferença de quantos endemoniados tinham. E a explicação mais tradicional é o seguinte: na época do Oriente Médio Antigo lá, eles não tinham costume de contar crianças e mulheres. Então, possivelmente, era uma mulher ou uma criança que estava junto com o endemoniado que vocês mais conhecem. Então, de fato, eram 2. Mas Marcos não conta isso. Leandro, como que você está falando isso? Um texto muito fácil da gente assimilar essa ideia das Escrituras é a multiplicação de pães. Que eles falam 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Eles não contam, eles não colocam dentro dos números mulheres e crianças. Outros estudantes da palavra vão dizer que a explicação é que esse endemoniado ele estava chamando mais atenção que o outro, então por causa disso Marcos foca mais nesse. Beleza? Mas isso é tudo a título de curiosidade, não somente de curiosidade, mas de explicar, porque depois você vai na sua casa, você vai ler e vai falar, aqui tá 2, lá no outro tá 1. Um tá gadareno, o outro tá gesareno, eu não estou entendendo nada dessa confusão. E eu espero estar abrindo a sua mentalidade e te colocando dentro da história. Então vamos lá. O que eles estão fazendo? Atravessamos de barco, chegamos num lugar hostil, onde tem gentil, tem pagão, cultuam outros deuses. 2 endemoniados vêm e aí começa todo o diálogo que a gente percebeu aqui. E a primeira coisa que eu quero afirmar essa noite é que Jesus em movimento, ele expele demônios. Jesus em movimento, ele tem o poder para expulsar demônios. Você vê que é um tanto quanto curioso. Quantas vezes na sua vida você já ouviu uma pregação de expulsão demoníaca? A gente não fala muito sobre isso porque é um tema delicado, é um tema que muitas vezes gera medo ou
muita confusão, mas o que eu queria afirmar é que quando o reino de Deus chega, existem sinais e prodígios que acompanham a chegada do reino. E um desses sinais e prodígios é a expulsão de demônios. Então fica evidente no ministério de Jesus que ele expulsava muitos demônios. Por quê? Porque o reino havia chegado junto com ele. Vocês estão me entendendo? A libertação dos cativos e oprimidos é um sinal da chegada do reino e do seu rei. Dito isso, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Nós precisamos assumir uma responsabilidade agora. Nós precisamos adquirir a virtude de expulsar demônios. Sabe por quê? Se, quando Jesus veio, em grande escala houve sinais, maravilhas, prodígios e expulsão demoníaca, quando Jesus for voltar, haverá em grande escala sinais, prodígios, maravilhas e expulsão demoníaca. Então, hoje, o que nós cantamos? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você está dizendo que à volta de Jesus, sinais e maravilhas acontecerão em grande escala. E você deve fazer parte disso. Porque o reino chegou, as pessoas são libertas. Enquanto eu li o texto, eu acho que foi a Evelyn que vibrou. O cara estava totalmente restaurado. Uau, esse é o reino de Deus. Faz sentido? Então, se eu e você desejamos a volta do Senhor Jesus, nós precisamos nos posicionar para ver diante dos nossos olhos homens completamente mudados. Porque esse sinal comprova que o reino é chegado. Estão comigo? Uma coisa interessante também nas Escrituras é que aparece reino de Deus e reino dos céus. E aí você pode, como um curioso, um estudante das Escrituras, perguntar, uai, por que um autor diz o reino de Deus chegou, outro autor diz que o reino dos céus chegou? Será que são dois tipos de reino? Será que são coisas diferentes que eles estão falando? Cara, na verdade eles estão falando sobre a mesma coisa. Eles estão falando sobre o reino de Deus. O negócio é que os judeus, eles tinham muito zelo pelo nome de Deus, e eles tinham muito temor e até alguns rituais quando eles escreviam o nome de Deus. Então, alguns autores escolheram por trazer um sinônimo. Falou, cara, Deus é sinônimo dos céus. Então eu vou substituir para que eu não tenha todo esse processo várias vezes e isso atrase eu escrever a mensagem. Então, reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa que é reino de Deus. Fez sentido? E aqui a gente precisa entender porque, por conta dessa nomenclatura reino dos céus, houve-se uma confusão no meio das interpretações futuras. Por quê? Não é reino no céu, e sim reino do céu. Entenderam? O que acontece? Estão felizes ainda, gente? Vai ficar gostosinho, eu estou situando tudo aqui. E agora vai começar a mensagem de fato. Você pode, ao longo da sua jornada cristã, ter imaginado que você moraria no céu. E uma dos motivos de você ter pegado esse pensamento é por causa dessa expressão reino dos céus. Só que ele falou que é do céu, não no céu. Então é um reino que vem de lá, não que vai morar lá. Fez sentido? Então, o que nós precisamos entender? Que eu e você não moraremos no céu. Você ficou triste? Você não vai morar no céu. Por quê? As Escrituras dizem que o céu vai descer na terra. Nós moraremos na terra, com Jesus governando sobre nós corporalmente, fisicamente, em glória e em majestade.
Porque o céu vai descer e nós habitaremos com ele por toda a eternidade na terra. Por quê? O que faz de uma geografia um lugar santo? O rei. Faz sentido? O céu imaginário que você imaginou ao longo da sua jornada, ele é perfeito porque o rei está lá. Só que o que acontece? O rei vai descer, então aqui será do jeito que tem que ser. Então, o tipo de esperança que nós temos é de Jesus estabelecendo o seu reino na terra. Uau! Só que aí agora a gente tem um problema aqui. Uai, se o reino de Deus é o rei governando na terra, por que o reino tinha chegado quando Jesus se movimentava na terra? Temos aqui então um paradoxo. Por quê? O reino ele é presente, mas ele é futuro. Faz sentido? Porque o reino acontecia em Jesus, acontece hoje, mas ainda acontecerá na sua plenitude. Então, a gente fica diante de uma ideia que se chama o seguinte: já e ainda não. Então, já existe parte do reino aqui, mas ainda não se concretizou o que há de vir. Essa é a nossa esperança, a plenitude do reino de Deus na terra. Só que, enquanto nós aguardamos o reino que virá sobre a terra, nós experimentamos os poderes da era vindoura agora. Uai, como assim, Leandro? É como se fosse um grande ensaio. Você entende que todo o culto de domingo você está ensaiando como será no grande dia? Então, tudo que nós estamos vivendo hoje é um ensaio pelo que está por vir. Aí agora eu te pergunto, no grande dia do Senhor, em que Ele rasgar o céu, sentar em seu trono e governar na terra, você vai adorar Ele sentado? Você vai ficar conversando com seu vizinho? Por favor. Então, se você não ensaia bem, você não se porta bem no dia do Senhor. Sabe por quê? Quem não é fiel no pouco, nunca vai ser no muito. Ai. Vamos continuar. Estão felizes aí, gente? E se de fato a gente ainda está no ensaio, eu queria que vocês entendessem uma coisa muito importante para nós. Houve ao longo também da jornada cristã uma frase que diz o seguinte: os céus está de bronze. É tipo assim, o Salomão está em crise. Ó, Leandro, Deus não me ouve. Eu estou orando, Deus não me ouve e o céu está de bronze. Não. Existe um equívoco aí. Não é o céu que está de bronze, mas a sua oração que precisa ser aperfeiçoada. Os seus ouvidos que precisam estar atentos. Por quê, Leandro? Quando Jesus ele vem na terra e vai ser batizado, o que é dito nas Escrituras? Que os céus se rasgam. E quando eles se rasgam, o Espírito desce sobre Jesus. Amém? Depois disso, você conhece algum texto que diz que o céu foi costurado? Então existe um buraco no céu. E é por causa desse buraco no céu que você pode experimentar os poderes da era vindoura. É por causa dessa ruptura que você pode agir aqui na terra como um reino que já chegou e ainda não. Vamos lá, alguém, cara. Então, eu já vivo como um cidadão de lá, mas eu já vivo aqui e agora. Estão me entendendo? Então, a mensagem de hoje é como Jesus se move como um cidadão da pátria, sendo que ele estava na terra. Estão comigo, gente? E aí eu queria contar uma historinha sobre experimentar, que é muito importante. Porque... Nossa, eu estou tremendo. Porque nós como cristãos, nós temos uma dificuldade. Nós somos muito partidaristas.
Então é tipo assim, ou eu sou um estudante das escrituras, cheio de informação, ou eu sou um penteca que vive de experiências e confunde tudo. Cara, sabe quem tá certo? Nenhum dos dois, cara. Nenhum dos dois. A gente precisa achar o equilíbrio onde eu experimento os poderes da era vindoura e eu conheço as escrituras racionalmente. E aí, dito isso, uma vez eu e o Gi, a gente foi junto com a Azaf e a Giovana, que eles foram lá escolher o terno, o vestido de noiva e tal. Aí a gente foi lá em Juiz de Fora com eles. E assim, eles iam escolher o vestido de noiva e o terno. Isso demorou. Mas se você pensou que demorou mais do que você pensou que demorou. Demorou! E eu e Giovana, a gente dormiu no carro, a gente andou em Juiz de Fora, a gente fez um par de coisas. Só que aí de tardezinha, a gente falou assim, cara, tem um shopping aqui perto da loja, vamos lá no shopping? Vamos. Só que assim, eu tava liso, liso, tem R$1. E o Giovanni tava mais liso que eu ainda. E a gente foi lá, a gente ficou andando no shopping, vai pra cá, vai pra lá, e vai pra cá, e vai pra lá, e tipo, só nem um tostão furado no bolso. E cara, é isso, a gente tinha comido os lanches que a gente levou. Já tinha acabado, e a gente tipo, nossa, e agora, cara? E aí, a gente andando no shopping, quando de repente a gente passou perto de uma sorveteria. E aí tinha uma moça com uma colherzinha assim, ela tirou uma lasquinha do sorvete e falou assim, experimenta. Você quer? Aí isso pra baipendiana é super estranho, né? Eu falei, eu vou pegar isso e ela vai me cobrar. Aí eu passei assim, não quero não. Aí a gente foi pra lá. E ela, abordando todo mundo. E, mano, o shopping lá não era grande, então a gente ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Aí quando a gente voltou, ela veio de novo, experimenta e tal. Aí meio constrangido, eu fui, experimentei e o Giovanni experimentou. Cara, na hora que eu tive a experiência do sorvete, cara, eu só queria comer o sorvete todo. E aí sabe o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comer, mas eu fui lá e comprei um pote de sorvete para mim e um para o Giovanni. Sabe por quê? A experiência faz com que você deseje ver plenamente. Então, todos esses ensaios e todas as experiências que você carrega do reino de Deus aguça você em ver a plenitude. Você entende? Fala, mano, a gente não vai comer mais nada, mas vai comer esse sorvete aqui agora, porque essa experiência me aguçou. E assim, era bem carinho. Vê isso aqui, ó, vê isso aqui de sorvete, R$25. Mas era tipo isso aqui, cara. Mas o que de fato eu quero falar com você é que vocês perceberam que durante a adoração a gente falou assim, você precisa ter fome e sede pela volta de Jesus? Como que eu materializo isso? Além de adorar. Por que adorar é uma forma de materializar isso? Porque, mano, a gente já estudou alguns meses atrás que Deus gosta de adoração. Então, se Deus gosta, eu vou adorar Ele. Eu vou dizer para Ele, eu te amo, vem para mim. Ele gosta. Mas outra forma de se materializar é tendo fome e sede de ver os prodígios e os sinais da era vindoura tocando a minha vizinhança, cara. Essa era a fome de Jesus. Cara, eu vou testificar. E aí, mano, vocês precisam muito ver The Chosen, mas muito mesmo. Cara, se eu pudesse, eu fazia os cultos de cada capítulo dos caras, né, vai assistir junto. E aí, nessa última temporada, e assim, não é dar spoiler, porque o maior spoiler de The Chosen é a Bíblia, né? Então, vamos lá. Vamos lá alguém, né? E aí, acontece a ressurreição de Lázaro. Só que sabe uma coisa que me chamou a atenção? Jesus falou assim, eu preciso fazer isso para que eles saibam que eu sou quem eu estou dizendo que eu sou. Então nós precisamos carregar os sinais para de fato afirmar que nós somos os detentores daquilo que nós dizemos que somos. E é onde você está essa noite? Dormindo? Conversando? Não adorando? Não orando? Não lendo a Bíblia? Não se dando a Deus? E aí você vem dizer para Deus, Maranata, hora vem Senhor Jesus? Vamos lá alguém, cara, você precisa impor as mãos sobre as pessoas. Você entendeu?
E aí agora a história vai ficar um pouquinho mais complicada. Então agora vocês já sabem todo o enredo de onde Jesus chegou, né? Agora vamos falar um pouquinho do rapaz? O texto vai dizer que ele estava nu, beleza? Só que quando a gente lê nas escrituras que uma pessoa estava nu, pode acontecer duas coisas. Ou ela estava literalmente nu, ou então aquela pessoa tinha feito crimes sexuais. E aí, para não ser pesado, os escritores escreviam, estava nu. Então nós estamos dizendo que possivelmente esse homem tinha feito crimes sexuais. Mano, um silêncio de tensão. Vamos lá, sou o discípulo agora, cabecinha do discípulo. Pô, o que você está indo lá fazer nos gentios, cara? Esse povo nem gosta da gente. Lembrando, Jesus é judeu, tá? Aí falou assim, ô, Jesus, os caras não gostam da gente não, o que você vai fazer lá, mano? Mas se você falou, eu vou. Aí chega lá, vem um cara acusado de crimes sexuais. Aí, não, a gente já tá em território ruim, esse povo é ruim. Esse cara aqui nós vai passar reto por ele, porque a gente vai atrás dos bonzinhos. A gente vai atrás dos mais ou menos. Esse cara aqui é a escória. Mas, mano, esse é o Jesus que você inventou. O meu Jesus, ele transforma qualquer tipo de pessoa. O reino de Deus para os bonzinhos foi você quem criou. O reino de Deus é para todo tipo de pessoa que crê nele. Vamos lá, alguém, cara. Jesus, ele não se travou de trazer o reino de Deus porque ele estava no meio de gente que não gostava dele. Ele não travou de entregar o reino de Deus porque aquele cara talvez era o mais mal visto da sociedade. Muito pelo contrário, ele veio salvar o perdido, ele veio curar o doente, ele veio transformar aquele que não tem mais chance. E aí, probleminha rápido aqui. Sabe por que você tem a cabecinha do discípulo e fala, esse tipo de gente não? Porque você cismou que você é bom. Esse é o problema. Não, Leandro, mas eu nunca fiz um crime sexual. Mano, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a partir do momento que você vê o outro como um igual, você quer compartilhar com ele aquilo que te transformou. Esse é o reino de Deus. Isso é Jesus em movimento. Levar aquilo que te salvou. Faz sentido? Então, quando você tem a consciência de que você é ruim e Deus é bom e Ele te salvou, não há empecilhos para propagar a mensagem de Deus. Vamos lá, alguém? Então, Jesus está ensinando os discípulos em tudo que Ele está fazendo. E aí vai acontecer uma coisa interessante aqui, né? Jesus vai e fala assim, sai! É até interessante, né? Ele não falava, sai em nome de Jesus. Porque ele é Jesus, né? Ele só falava, sai, que eu sou Jesus, não preciso falar que é no meu nome, né? E aí, o demônio fala assim, ó, qual que é o seu nome? Aí ele, Legião. Pausa dramática agora. Isso aqui significa que todos os demônios têm nomes? Que você tem que entrevistar os demônios? Não, Nanina, não. Essa expressão legião me mostra que provavelmente o endemoniado era um ex-soldado romano. Porque ele está usando uma expressão romana para dizer que são muitos. Fez sentido? Aí agora, olha a crise na cabeça do discípulo. Nós estamos num lugar que não gosta da gente, o cara teve crime sexual e ainda é do exército de Roma que perdi. Mas que me deixa muito ruim, tira o meu dinheiro, me aprisiona, sei lá, eu nunca tive debaixo de um império, oprime, obrigado. Vocês estão entendendo a situação, gente? Então os discípulos estão tipo assim, não, agora não, né, Deus? Agora é o cara que oprime a gente. Não é possível que você vai libertar aqueles que nos oprimem.
Não, o Messias é aquele que nos liberta da opressão, não o que liberta o que oprime. Vocês estão entendendo a bagunça na cabeça dos discípulos? Então presta atenção, Jesus não faz nada por acaso, tudo que ele faz é por um propósito. Sabe por quê? Esses discípulos futuramente seriam responsáveis para pregar para todas as nações. Então eles tinham que ver a coisa mais escandalosa feita por Jesus para eles poderem repetir. Tá fazendo sentido? Vai ficar mais legal ainda. E aí esse termo legião, né? Ele significa de 3.000 a 6.000 homens de um exército romano, beleza? Era uma parte de um exército romano que era de 3.000 a 6.000. E aí vocês vão perceber mais pra frente no texto, que ele fala assim, cerca de 2.000 porcos foram precipitados. Beleza? E aí então eu preciso agora te contar uma história que pode mexer com o seu brilho. Por quê? Nós estamos atrás do Messias, os discípulos. E a grande esperança deles é que Jesus governasse corporalmente e expulsasse toda a opressão do Império Romano. Só que aí, de repente, Jesus não está fazendo isso. Então, vocês estão enxergando a crise que eles estão? Uai, o Messias não chegou, mas ao mesmo tempo que ele não chegou, ele chegou. Sabe por que ele chegou? Ele está curando, ele está libertando, ele está multiplicando pão. Então, chegou, mas aí não chegou. Vocês estão entendendo? Só que grave isso que é muito importante. O que aconteceu na hora que eles estavam viajando para chegar em Gadara? Houve uma tempestade. O que Jesus fez? Acalmou a tempestade. O que eles falaram? Quem é esse que até a natureza está obedecendo esse homem? Mas guarda isso aí que ele acalmou a tempestade, hein? Isso é muito importante. Aí, cara, Marcos, quando ele escreveu, ele foi muito provocativo, beleza? Porque vai ter algumas partes no texto que os outros escritores não deram tanta ênfase como ele. Então presta atenção, o que eu vou te contar agora é uma provocação, beleza? Isso não significa que a história não aconteceu de verdade. A história ela é literal. Tinha 2 homens endemoniados, ele foi expelido por Jesus, entraram nos porcos, caíram dentro do mar e morreram. Isso aconteceu, beleza? Só que a maneira com que Pedro conta, ele é muito provocativo. Porque ele está dando um pano de fundo do Império Romano. Sabe por quê? Quando Roma foi tomar posse da Judéia, eles enviaram a 10ª legião, beleza? A 10ª legião do Império Romano, do exército. E essa 10ª legião, ela é chamada de frentistas, frentenses, beleza? São os frentenses. O que isso significa? Que eles dominam o mar. Alguém já está pegando? E eles são conhecidos como a melhor legião do Império Romano. E sabe por que eles foram parar lá na Judéia? Porque a Judéia era conhecida como um povo rebelde, porque eles haviam acabado de se rebelar com Macabeus. Então os caras falaram, vamos levar a nossa melhor tropa, a nossa melhor legião, a 10ª legião, os fretenses, os que dominam o mar. E aí, esses caras, eles andavam por toda a Judéia, vestido como um soldado romano. Só que eles tinham alguns símbolos. Eles tinham um barco como um símbolo, óbvio, boi e Deus Netuno, certo? Só que quando eles foram... isso é muito bom. Quando eles foram levados para a Judéia e eles dominam a Judéia, eles adquirem um outro símbolo, de porco. E aí eles começam a andar pelas cidades com uma insígnia de porco. Sabe por quê? Porque judeu não podia comer porco. Judeu não podia cuidar de porcos. Por isso que lá em Decápole tem gente cuidando de porcos. Por quê? Porque lá é gentil. Lá não é judeu. E aí então, basicamente, para o judeu falar sobre porcos
é como se eu pegasse o pão da Santa Ceia e desse para um cachorro que entrasse aqui. E aí agora olha a mentalidade deles. Cadê o Messias? Porque nós temos que suportar homens andando com uma insígnia de porco para provocar a gente. E a gente não pode fazer nada. E a gente tem que aturar os caras debochando da nossa cara. Faz sentido? E aí, sabe aonde esses soldados ficavam? Eles ficavam em cima no monte. Por que eles ficavam em cima do monte? Porque era o lugar onde eles conseguiam vigiar todo mundo. Faz sentido? Então o que está acontecendo diante do olho deles? Jesus vem de acalmar a tempestade, de um domínio sobre o mar. E aí ele olha e os demônios imploram: lance a gente aos porcos. Os porcos estão aonde? No cume da montanha. Se você ir atrás de alguém que cuida de porcos, eles nunca vão cuidar de porcos no cume da montanha, porque o pasto bom é no vale. Aí Marcos fala assim: então ele mandou o Espírito entrar nos porcos no cume do monte, e eles precipitaram no mar e afogaram. Então o que Jesus está mostrando para os seus discípulos? Eu tenho poder para destruir o Império Romano com uma só palavra. Porque esses porcos que dominam o mar não são nada para mim, porque eu acalmo a tempestade e eu expulso eles daqui. Você percebeu que os demônios disseram assim: não expulse a gente do nosso país? Ó, porco agora sabe o que é país? Demônio? Você está vendo a provocação de Marcos ao escrever? Só que aí, como eu disse, Marcos está provocando os judeus, mostrando que Jesus tem poder. Sabe por quê? Jesus de fato tem poder, mas não é quando você quer, mas sim quando Ele quer. E aí ele vai e liberta o homem endemoniado. Sabe por quê? Ele está falando assim: cara, a minha luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Eu vim para todo o povo, tribo, língua e nação. Eu tenho poder sim, mas agora eu estou libertando vocês de um império muito mais opressor, o império das trevas. E estou transportando todo aquele que crê para o reino da minha maravilhosa luz. Estão comigo, gente? Então, cara, muitas das vezes a gente está querendo um sinal físico, e eu estou pregando essa noite sobre um sinal físico, e eu estou garantindo para você, a partir das escrituras, que você carrega um sinal físico, mas a maior libertação de todas é você não ser mais do império das trevas, é você não ser mais escravo do diabo, é você não ser mais amante de si mesmo, mas livre e filho de Deus, participando do seu reino. Vamos lá, alguém? Então os discípulos agora estão entendendo. Mano, eu entendo, você pode assumir o governo a hora que você quiser, mas agora é hora de libertar a gente de nós mesmos. Vamos lá, alguém, cara? E então, o grande dia em que Jesus, de fato, expulsará todos aqueles que se oporem à vontade de Deus, debaixo de um sistema caído, é na sua segunda vinda. Mas até que isso aconteça, é papel meu e seu não restringir o evangelho para nenhuma pessoa, mas entregar o reino da maravilhosa luz. Estão comigo? Porque Jesus em movimento vai iluminando as trevas. Estão comigo, gente? E aí, pra gente caminhar para o final, e encerrar com chave de ouro essa parte da mensagem, sabe o que significa gadareno no original? Recompensa do fim. Ah, não, vocês não estão entendendo. A gente cantou assim que Jesus virá com a sua recompensa. A recompensa do fim é ver todos os povos livres, todos os povos crendo no Messias, todos os povos adorando o único Rei da Glória. E cara, você entende que você é um participante desse reino? Vai e anuncia, irmão.
Vai e carrega os poderes da era vindoura para testificar de que as suas palavras procedem de um lugar verídico. Então, Jesus em movimento, ele também é esperança. Porque naquele momento, os discípulos conseguiram entender que aquilo que Jesus prometeu, ele vai cumprir. Mas é no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Porque antes do Rei Glorioso era necessário um servo sofredor. Vamos lá, alguém. Vocês estão aí, gente? Sim. Agora. Estão acompanhando mesmo? Tá legal? Vamos lá. Agora a gente vai para um diálogo muito chato. Porque, cara, agora, como que a gente vai reagir diante do poder de Deus? Porque eu aposto que a sua primeira resposta é: mano, se acontecer um trem desse aqui dentro da igreja, eu vou gritar, pular, louvar a Deus e me entregar de todo o meu coração. Mas, mano, depois que isso tudo aconteceu, a galera queria expulsar Jesus. Eles falaram assim: mete o pé. E, cara, quando a gente lê o texto, parece que eles falaram assim: a gente não quer você aqui não. Não, o texto é assim, ó: ou vaza ou morre. Faz sentido? Sim. Por quê? Porque o prejuízo falou mais do que a maravilha de Deus. Caraca, mano. O que governa mais a sua vida? As maravilhas e os sinais de Deus ou o prejuízo do seu bolso? Porque o que de fato determinou a postura daqueles homens foi a renda, o dinheiro, o prejuízo. E isso falou muito mais alto do que ver o ex-endemoniado são. Vocês perceberam que o texto fala que os caras chegou tipo assim: o que aconteceu aí? Cadê os porcos? Aquele louco estação. Mas é isso aí, cadê o porco? O que você está fazendo? Faz sentido? Cara, onde está seu coração, mano? Aonde está o reino de Deus dentro de você, cara? O que fala mais alto na sua vida? Cara, o que é mais importante? O que tem mais valor pra gente? Jesus e o seu poder ou a minha manada de porcos? E aí quando eu tava meditando e orando, eu falei: mano, acho que lá na igreja ninguém tem manada de porcos. E aí o Espírito Santo me lembrou uma coisa. O que você ama mais? Jesus e o seu poder ou o seu cofrinho que você põe moedinha, que é um formato de um porquinho? Sabe por que o cofrinho que outrora existia era um formato de um porquinho? Porque porco significa prosperidade e riqueza. Então você se importa mais com as moedinhas do seu porco do que com o poder de Deus. Sabe por quê? Custou tudo para os discípulos. Qual é a garantia deles que ia dar tudo certo quando eles atravessassem o mar? Nenhuma. Mas eles quebraram o porquinho. E aí quando fala sobre quebrar o porquinho, eu lembro de uma pessoa que de fato quebrou. E a gente também cantou sobre ela. Que foi lá e quebrou um bom perfume. Você precisa ver The Chosen para você entender quanto que era caro esse perfume. Você precisa ver. Mano, perfume caríssimo. Aí ela chega num ato genuíno de adoração íntima dela e Deus e pá, quebra. Aí tem um discípulo que levanta e fala: desperdício. Quem é esse cara? Judas. E cara, perceba bem o que eu vou falar para você. Quando eu falo sobre quebrar o seu porco, você fala assim para mim: não, Leandro, não é bem assim. Jesus não pediu para quebrar o porco. Ele pediu para eu dar a moeda que sobra. Sabe por quê? Na verdade eu estou juntando esse porquinho porque eu vou ajudar os pobres.
Você está entendendo? Judas pega e fala, mano, desperdício, isso aí dava para alimentar todo mundo. O que é isso? Você está desperdiçando, você não está entendendo o que você prega. Uai, não faz sentido. Só que aí o texto fala assim, cara, o discurso foi lindo, mas o coração era errado. Ele não estava preocupado com os pobres, é porque ele roubava o dinheiro da bolsa. Então o seu discurso é lindo quando você protege o seu império, mas Deus, ele discerne a motivação do coração do homem. Ai, 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 vamos lá alguém. Sabe o que você consegue hoje? Você consegue pôr no YouTube lá e falar, vou pôr uma pregação de crente aqui. Aí você acha um crente bem legal e o crente fala para você, enriqueça junto com Deus, porque o reino de Deus chegou e você pode prosperar. Aí você pega e fala assim, tá aí, é a verdade de Deus. Meu amigo, nos últimos dias a verdadeira doutrina vai dar coceira aos ouvidos das pessoas e elas acharão professores para si mesmo. Então toma cuidado. E aí sabe qual que é a sua garantia de que possivelmente eu possa estar falando a verdade? Porque antes de eu falar do seu cofrinho, eu quebrei o meu. Vamos lá alguém, cara. Você está falando com alguém que não tem cofrinho. Vocês estão me entendendo, gente? E aí você vai perceber, a gente está caminhando para o final, que o pessoal amava mais os porcos do que as pessoas. Porque eles ficaram mais preocupados com o prejuízo do que a restauração de 2 homens. Ou de um casal, ou de um homem e uma criança. Vocês estão aí? E aí eu queria falar uma coisa muito forte. Quando gente não vale mais do que coisas, você está debaixo da mentalidade de principados e potestades. Porque o principado e potestade que imperava ali era o dinheiro. Vamos jogar no mar o dinheiro e vamos restaurar a pessoa? Por que você fez isso? Deixa ele do jeito que ele está, mas não toca no nosso banco não. Então, quando você se importa mais com coisas do que com gente, do reino de Deus você não é. Vamos lá, alguém. Estão felizes comigo ainda? Cara, gente vale mais que coisas. Que óbvio, né? Eu até conversando com a Paty, falei, amor, gente vale mais do que coisas. Qual que é a sua reação com isso? Ela falou, óbvio, né? Eu falei, então eu preciso de um exemplo muito bom, porque você fala óbvio, mas na hora do vamos ver, você protege as coisas e entrega as pessoas. Então eu queria dar uns exemplos bons, sabe? Cara, recentemente, não vou contar quem, foram e falou assim, Lê, você tem como emprestar sua moto pra mim? Que eu vou sair nela. Eu falei, oxe, como é que eu vou emprestar minha moto pro cara ir num lugar que nem eu não vou na moto? Eu falei assim, e se der errado? E aí eu falei, nossa, mas agora eu tô apertado também, né? Olha a mentalidade, gente. Eu tô apertado também, né? Sou pastor, como é que eu falo não? Aí se eu falar não, vai falar que eu sou ruim. E mano, isso é tão delicado que eu tava pensando até agora se eu devia falar esse exemplo ou não. Só que aí falei, nossa, e agora? O que eu faço? Aí Deus falou assim, caraca, você tem um tanto zelo pela sua moto e nenhum pelas pessoas? Quantas vezes já te pediram emprestado uma coisa e você não emprestou? Porque você tinha mais zelo pelo que você tem do que pelo bem-estar do outro. Quem já ouviu? Eu já ouvi várias vezes. Carro não se empresta. Assinado o diabo. Vamos lá alguém, cara. Só que você acha que isso é confortável? Por isso que eu estou falando. Aí eu falei assim, Senhor, eu entendi. Desculpa a expressão. Eu falei, ô cidadão, pega a moto e some. Porque se você demorar um pouco, eu vou segurar ela. E saiu, eu ajoelhei e falei, Deus guarda.
Guarda, Senhor. Guarda que doido. Meu Deus. Mas vamos ser mais profundo? Senhor, guarda. O que, Leandro? A sua moto ou as pessoas que estão sobre ela? A verdade dói. O que você quer que guarda? Vocês estão entendendo, gente? E assim, pra quem me conhece, deve estar percebendo que eu tô um pouco nervoso essa noite, sim, pra pregar. E eu tava muito seguro de pregar essa mensagem, como eu nem lembro como antes, cara. E aí, no final da tarde, eu comecei a pregar pro Joshua. Eu falei, eu preciso pregar pra alguém. Aí a Paty estava tomando banho, trocando de roupa. Segurei ele no colo e fui. Porque, filho, tinha um rapaz lá muito doido, tava endemoniado, não sei o quê. E fui. Aí chegou nessa parte, cara, eu lembrei de uma coisa. Aí eu falei, agora Deus vai falar com você, Joshua. Você presta atenção. Você fala que você ama seu amiguinho Caleb. Mas quando ele vem aqui em casa, ele pega o seu brinquedo, você toma dele e puxa o cabelo. Você ama mais as suas coisinhas do que o seu amiguinho. E aí você fala assim, poxa, é uma criança. Exatamente. Então por que você adulto age igual ela? Qual a sua moral de chegar no seu filho e falar, dá aqui, filho, empresta pro amiguinho, quando o amiguinho bate na sua porta e você fala, não posso. Aí você fala, meu filho não é crente, por quê? Tem evangelho na sua casa, tem reino de Deus lá, tem poderes da era vindoura. Sabe por que isso é um poder da era vindoura? Porque eu preciso ter nascido de novo para soltar as minhas coisas e amar as pessoas até o fim. Vamos lá, alguém. Poderes da era vindoura também fala sobre viver em comunhão e deixar as ofensas de lado. Poderes da era vindoura fala sobre não ser os meus interesses, mas os dos meus irmãos. Poderes da era vindoura fala sobre levar as cargas uns dos outros. Esses são poderes da era vindoura. Esse é o buraco no céu do reino me encharcando com uma novidade de vida. Vocês estão aí, gente? Aí a Paty falou assim pra mim. Ela falou, Leandro, o problema dessa mensagem, você dá esse exemplo, é que aí agora você vai ter que prestar pra todo mundo que for. Aí eu falei, nossa, é verdade, amor. Qual exemplo que eu vou dar? Só que, cara, é simples. É mesa, é conversa. Se eu não posso te emprestar agora, ou se eu já emprestei e você não usou de maneira adequada, hoje eu vou falar não. Mas não porque eu não me importo com você e amo as coisas, mas porque você precisa crescer em responsabilidade. E vai ter um dia que você vai pedir, eu vou falar, não posso. Por quê? Porque eu estou usando aí. Como é que eu vou emprestar para você se eu estou usando? Faz sentido? Então eu não estou preso. E cara, quem está vivendo o reino de Deus não está preso. Nossa, foi muito bom, o Espírito Santo me lembrou. E olha como é que isso é interessante, cara. Por que foi importante demais para os discípulos verem aquela cena? Eu queria dizer para você que foi extremamente importante para o ex-endemoniado, mas foi mais importante para os discípulos, porque eles conseguiram replicar o reino depois de Jesus. E aí, sabe qual foi a batida de martelo lá em casa quando eu liberei a moto? Foi que tipo assim, vai, não vai, nossa, e agora, que situação, ai meu Deus, o que eu falo, não sei o quê. Aí quando veio o Espírito Santo me lembrou, uai, até um tempo atrás você não tinha carro. Aí você ligava pro Léo e falava, ô Léo, tem como você emprestar o carro pra mim? Que dia que o Léo negou? Será que o reino chegou na casa dele e na sua não? Aí você liga pro seu pai e fala, pai, presta o carro. Ah, mas é seu pai. Uai, empresta o carro não se empresta. Aí meu pai falou, uai, você não precisa nem pedir emprestado, é só você vir pegar. E aí por que todas as bondades que vieram sobre mim, eu agi como uma represa que contém? De jeito nenhum, eu tenho que fluir do rio da vida, cara. Porque o resultado disso é quando essa pessoa ter um bem e alguém pedir para ela, ela vai emprestar. Por quê? Porque um dia o reino chegou para ela. Vamos lá, alguém. Então você é alguém que propaga o reino ou trava o reino? Vamos lá, alguém. Vamos lá, vocês estão aí, gente. Meu Deus, que mensagem boa. E aí agora, o grande finale.
Que Jesus dá mais uma. Eu queria muito que esse texto fosse tipo assim, vamos lá, reino de Deus, uau, sinais maravilhas, eu te amo, você também, vamos Jesus. Eu no texto, eu falei, lascou comigo, ué. Aí, cara, os caras vêm descendo o pau em Jesus, Jesus vai correndo pro barquinho lá, vambora, turma. Vambora, que ainda tem umas coisas pra fazer aí. Aí o ex-demoniado corre e fala assim, vambora, vai pondo o pezinho no barco, Jesus fala, você não. Aí o texto fala que ele implora. Meu Deus, cara. Cara, a maior glória, a maior graça, o maior privilégio que tem é andar pertinho de Jesus. É seguir Jesus, sabe? É sentir o cheirinho dele. Você entende? O cara falou, não, me leva junto. Me tira desse povo que está preocupado com coisas e não com o que o Senhor fez. Eu quero andar pertinho do meu amado. Mano, o que eu mais quero é falar, Jesus, deixa eu te seguir. Ele falar, Zaz, e eu, bora, vamos. Aí eu tudo empolgado, porque Jesus me libertou, cara. Eu era ruim, Jesus me libertou. Eu falei, Jesus, tô pulando no seu barquinho. Ele fala, não, você vai ficar. Você acha que o cara falou assim, ok, beleza, então vou ficar. Ele ficou decepcionado, cara. O que você faz quando Jesus te decepciona? O que você faz quando alguém diz pra você, não, para, tá errado? O que você faz? Aí você fala assim, vou voltar pra minha vida bandida, vou lá cuidar de porcos, vou dar brecha pros demônios voltar e vou quebrar tudo de novo. Ou você fala, por que, Senhor? Vamos lá, alguém? Deixa eu te falar uma coisa do fundo do meu coração. Se ninguém te para, se ninguém fala não, se o seu sonho nunca foi destruído, se o seu sorvete nunca caiu porque era a vontade de Deus, você ainda não é um discípulo dele. Quer ver isso? Eu tô fazendo muita propaganda, né? Mano, eu tô em choque de como Jesus está lidando com Tomé no The Chosen. Você tem que assistir pra você entender. Só que, mano, é bizarro, mano. É bizarro. Eu, no lugar de Tomé, eu ia estar doidão também. Agora, quem já assistiu? Que horas que Jesus mudou o que tinha para fazer só porque Tomé não estava gostando? Hora nenhuma. Aí ele pega e ainda vira pros caras e fala assim, eu amo vocês e vou amar até o fim, mas não é por causa do seu beicinho que eu vou mandar o meu propósito. Eu entendo a sua dor, eu tô contigo, eu vou abraçar. Mas, mano, eu vou continuar fazendo a vontade do Pai. Só que aí sabe o que é doido? Tomé tá emburradão, filho. A última cena é Tomé assim, ó. Mas Tomé foi embora? Que tipo de discípulo que você é? Eu tô emburrado, mas tô seguindo Jesus. Aí, né? Jesus fala não, só que Jesus não fala não, porque ele fala, acho que eu não quero você aqui. Ele fala não, sabe o que é, cara? É que o meu caráter é um caráter de infinita bondade e misericórdia. Então não é porque esse povo rejeitou que o reino não vai chegar neles. Então eu vou te deixar aqui para você brilhar a sua luz para eles. Então sabe por que eu estou te deixando aqui? Porque eu estou te enviando. Sabe por que eu estou te enviando para esse povo que ama mais as coisas, que cultua a deuses pagãos? Porque apesar de eu ter que meter o pé senão eu morro, eu ainda tenho esperança neles. E você vai ser essa luz. Vamos lá, Ian. E aí é muito doido, cara, porque a gente quer brilhar a luz na luz. Tem como uma luz brilhar aqui? Não, tá aceso, mano. A gente tem que ir pro lugar que tá escuro. Vocês estão aí, gente? Aí, né? O discípulo de Jesus, então, vai. E sabe uma coisa que a gente faz? A gente fala assim, cara, Paulo foi enviado para os gentios, né? Paulo não foi o primeiro, não. O primeiro foi um cara que nem nome tem. O ex-endemoniado. Mano, o reino de Deus não é sobre ter uma face, é sobre viver um propósito. Mano, alguém aí sabe o nome desse cara? Mas sabe uma coisa que existe nele? Isso é fato histórico, tá?
eles já acharam em Decápolis restos de uma comunidade que cria em Jesus Cristo, que foi inaugurado pelo ex-endemoniado. Vamos lá, alguém. E aí, depois deles terem achado tudo isso, todos esses restos arqueológicos, sabe qual que é o nome dele? O ex-endemoniado. Vamos lá, alguém, cara. Então, cara, eu só quero que você seja uma resposta para a comunidade essa noite. Todo esse enredo de Jesus em movimento é para que você seja uma resposta para a comunidade. Que você se torne responsável por aquilo que você crê. E que você tenha os poderes da era vindoura nas suas mãos. E aqui eu vou encerrar minha mensagem.